Então, onde foi que tudo começou? Por que, né, essa vontade de aprender sobre os temperamentos e de ensinar? Então, na verdade, eu sempre tive essa curiosidade, né, de querer entender por que eu reagia de uma certa forma e não de outra forma. Por que as pessoas, mesmo morando na mesma casa, tendo os mesmos pais, recebendo a mesma educação, né, a mesma religião, né, os mesmos valores, elas agem de forma diferente? Então isso ficava sempre assim comigo, né? Eu ficava querendo entender, como a maioria das pessoas também, eu ficava pensando, gente, por que eu sou assim? Por que eu não sou igual fulano, igual Beltrano, né? E assim, as pessoas, né, que me conheciam, né, assim, pessoas mais próximas, às vezes me comparavam muito com meu esposo, né? Meu esposo, ele é um fleumático, então ele é tranquilo, né? Ele reage lentamente, ele é mais reflexivo. Ele não entra realmente em contendas, em conflitos, porque a gente hoje, né, eu sei que é porque o fleumático, por natureza, ele prefere essa paz, né, evitar o conflito, né? Não é do temperamento dele, não é próprio do temperamento fleumático, né? Entrar em conflito, ele faz de tudo para evitar, porque ele preza pela paz mesmo. E eu não sabia disso, né? Então, às vezes tinha as piadinhas, as brincadeiras, né? Com as pessoas mais próximas da família. Nossa, por que você não é igual ao fulano? Não é igual que é tão da paz, que evita confusão? Por que você é assim, né? Confuseira, vamos dizer assim, né? Porque o temperamento sanguíneo, quem é assim sabe bem, né? Quem tem um temperamento quente, ele não tem essa tranquilidade diante dos fatos, dos acontecimentos. A gente tem uma tendência natural a falar, a questionar, né? Não é tão fácil para nós, assim, lidar com as dificuldades, lidar com os problemas, assim, dessa forma tão passiva. Não é fácil. Não é que a gente não consiga, mas não é o natural, no nosso natural. Então, partindo disso, né, eu pensei, meu Deus, será que eu sou uma pessoa assim tão ruim assim? Aí eu que fui criada sempre na igreja, sempre tive uma mãe muito católica, né, minha mãe, bons ensinamentos, tive a graça de participar, né, desde sempre, de muitas coisas boas na igreja, participar do grupo de oração, né, da renovação carismática, de tantas coisas. Eu pensava, gente, por quê, né? Porque dentro de mim é sempre esse conflito, eu tô sempre ali em discussão com um, com o outro, porque eu tô sempre falando muito, tô sempre questionando, eu tô sempre... Aí eu fui entender, né? Fui estudar. Graças a Deus surgiu hoje, né? Essa oportunidade, chegou até mim essa oportunidade, esse conhecimento, né? Sobre os temperamentos que eu não conhecia, isso era desconhecido para a gente há uns anos atrás, né? As pessoas aí que estão assistindo aqui, né, estão acompanhando, sabem muito bem que esse assunto, embora seja muito falado, não é assim muito divulgado, né? Ainda tem muita gente que ainda não sabe ao certo o que é isso, o que é temperamento, por que, né, falar disso, o que isso tem a ver. Até porque muitas pessoas pensam, não, mas tem a questão do livre-arbítrio, né? E aí a gente pode decidir o que vai ser, decidir. Tudo bem, tem mesmo, né? Tem mesmo, tem a liberdade. A gente não é obrigado a agir conforme a nossa inclinação, isso é verdade. No entanto, não é tão fácil assim. A gente precisa se conhecer e saber que a gente consegue melhorar, mas a gente não consegue mudar a nossa essência, aquilo que nós temos, aquilo que é natural, muito natural em nós, a gente não consegue mudar, meus queridos. A gente consegue equilibrar, moldar, a gente consegue transformar essa força interior, né, do temperamento, essa força interior em coisas boas, né? Mas agora mudar assim a gente não consegue. Então, por conta disso, né, dessa dificuldade que eu tinha de me entender, de saber por que eu era daquele jeito, por que o meu esposo era do jeito que ele era, mesmo ele sendo criado, né, por mãe muito diferente da minha, num contexto muito diferente do meu, por que ele agia daquele jeito? E muitas vezes eu até me culpava, falava, gente, eu não sou uma boa cristã,
eu não sou, nossa, eu não sei o que que eu fiz, por que que eu sou assim? E eu me questionava muito, né? Porque era muito ruim lidar com os conflitos, né? E sanguíneo, eles lidam muito com isso, por quê? Porque eles falam muito, né? Eles questionam, eles estão sempre falando demais, não vigia essa questão. E às vezes vê uma coisa errada, ele não vai silenciar, ele vai querer falar, né? Principalmente a pessoa quando está no começo da caminhada, né? Quando a pessoa não tem aquela maturidade, não. Então a pessoa age muito assim, pelas emoções mesmo, né? E eu ficava, meu Deus do céu, que tipo de ser humano sou eu? Nossa, eu sou muito pecador. Não que eu não seja, né? Mas eu me sentia pior do que eu era. Então foi a partir daí que eu quis realmente, né? Deus me deu essa graça, né? Me permitiu saber, ler alguns livros, acompanhar, fazer um curso com o padre, né? Então eu falei, gente, olha só, quando eu comecei a ler, sabe, sobre o assunto, ai, aquilo, assim me despertou. Gente, eu senti um alívio muito grande. Eu penso que muitos também são assim. A gente sente aquele alívio, né? Nossa, poxa vida, eu não sou tão ruim assim. É só uma tendência natural. Aí eu preciso me conhecer, eu preciso trabalhar isso em mim, né? E muitos também às vezes se achavam, né? Nossa, eu sou muito bom, eu sou muito paciente, eu sou muito calma, eu sou muito... Opa, não é bem assim, eu não sou tão bom assim. É uma tendência natural que eu tenho para isso, mas também tem um lado negativo, né? De ser assim. Então, assim, estudar os temperamentos tem sido uma grande bênção para mim, para minha família. E é por isso que eu quero tanto, assim, compartilho com as pessoas, né? Até porque, assim, eu sou suspeita de falar, porque o sanguíneo ele é muito voltado para as relações. E como a gente quer se dar bem com todo mundo, a gente também tem essa necessidade de entender o outro. Então, também é muito natural do temperamento sanguíneo. Então, como eu tenho, sou sanguínea, então eu gosto muito de tudo que é para lidar com as relações, no trato com as pessoas, me interessa muito. Porque eu começo a compreender, primeiro me compreender, depois eu vou compreendendo os outros. Então, gente, é uma jornada maravilhosa. O autoconhecimento é fundamental, é importantíssimo, porque eu sabendo quem eu sou de fato, as minhas inclinações para o bem, né, para o mal, eu vou evitar, eu vou trabalhar essa força interior, que é o temperamento, essa força que me impulsiona. Então eu vou buscar melhorar, eu vou saber de fato quais são as minhas limitações. Gente, isso não é maravilhoso? É maravilhoso, e é por isso que cada dia mais eu me apaixono mais por esse tema. Cada dia mais eu busco mais entender para tentar ajudar as pessoas de uma forma também divertida, né? Com vídeos, com memes, para chamar a atenção também, porque assim, é sempre uma preocupação minha, né, e de quem é do meu temperamento, atender a todos, chamar a atenção de todos, né? De todos os públicos também, de uma forma mais simples também, de uma linguagem mais acessível. Então, é por isso eu espero estar ajudando, né, cada um de vocês. Espero também crescer muito, porque eu também, ensinando, eu também aprendo, que é outra habilidade, inclusive do sanguíneo, né? Ele vai articulando as ideias quando ele também vai falando. Então, a gente vai ensinando e vai aprendendo.